Boa noite, irmãos. Essa é uma mensagem especial que marca o final da série que nós fizemos nesse semestre da Carta de Paulo a 1 aos Coríntios. Então, essa é a última mensagem que eu estou fazendo na Carta de Paulo a 1 aos Coríntios. E eu vou fazer mais duas pregações, uma sobre qual é o nosso maior problema, e a outra que eu vou fazer no outro próximo domingo será quem pode transformar o mundo. E essas mensagens farão parte do nosso material de discipulado. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre um problema que talvez afete você. Eu não sei se afeta você, mas volta e meia eu tenho dificuldade com isso. Sobre orgulho. Muitas vezes eu e você estamos muito preocupados, e eu sinto muito isso aqui em Minas Gerais, aqui no interior de Minas, essa preocupação que as pessoas têm sobre o que pensam da gente, qual é a opinião que os outros têm da gente, uma obrigação quase de atender a alguns padrões, ou atender às circunstâncias, ou o que a sociedade espera da gente. E isso gera algumas consequências do tipo paralisia, ansiedade, depressão, baixa autoestima, ou muitas vezes orgulho. Orgulho de não reconhecer os seus erros, de não admitir as suas faltas. Orgulho de não admitir que está errado. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, pedindo que o apóstolo Paulo, na sua carta a 1 aos Coríntios, fale aos nossos corações. O texto de hoje é 1 Coríntios 3, a partir do versículo 21, e diz assim a palavra de Deus. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa. O que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Essa é a palavra de Deus, que abre as nossas mentes e os nossos corações para a mensagem que será pregada. Mas uma outra coisa, eu já preguei essa mensagem aqui no Café de Graça, né, em alguns momentos, e essa mensagem não é minha, é do Tim Keller. Então, eu sempre gosto, eu fui treinado a dar sempre a citação, então essa mensagem não é minha. E vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações nessa noite. Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, esteja conosco, fala aos nossos corações, abra as nossas mentes, quebranta-nos, Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido nessa noite, que haja transformação, arrependimento, vida transformada pelo poder do Teu Espírito. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu irmão, a primeira coisa que eu quero que você entenda que está acontecendo aqui, como nós já vimos quando estávamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, é que havia divisões na igreja. Como vocês sabem, alguns diziam, eu sou de Paulo, e outros diziam, eu sou de Apolo, e outros diziam, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, e outros diziam, eu sou de Cristo. Havia divisões.
E é importante entender o que estava acontecendo aqui, é importante entender quem é esse Paulo, quem é esse Apolo, quem é Pedro, quem é Jesus. Talvez você não saiba, mas quem plantou a igreja de Corinto foi o apóstolo Paulo. Ele foi chamado a pregar aos gentios e foi ele que plantou essa comunidade cristã na cidade de Corinto, a capital da Acaia. E esse Apolo era também um personagem que aparece em alguns pontos da Bíblia, principalmente em Atos 18. Diz a Bíblia que era um judeu poderoso em palavras, conhecedor do ensinamento de Cristo, mas que conhecia apenas o batismo de João. E esse homem foi então discipulado pelo casal Priscila e Áquila na cidade de Éfeso, e a igreja de Éfeso decidiu enviá-lo, ele decidiu no coração dele ir até Corinto, e lá ele impressionava todas as pessoas, diz o texto bíblico, contentando com os judeus e mostrando que Jesus era de fato o Cristo. Então, o que está acontecendo na cidade de Corinto é que as pessoas diziam: Paulo até que é legal, mas ninguém fala tão bem como esse homem Apolo. Então eu sou discípulo, na verdade, de Apolo. E outras pessoas diziam: quem é Paulo e quem é Apolo? Afinal de contas, eu sou discípulo de Pedro, porque Pedro era de fato um discípulo, uma das 3 colunas da igreja de Jerusalém. Outro dizia: eu não sou nem de homem algum, na verdade eu sou do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez os mais espiritualoides daquela cidade. Alguns se diziam mais, outros se diziam mais ainda, e outros diziam mais ainda. Em outras palavras, eles eram orgulhosos. É interessante porque eles não sentiam simplesmente o prazer ou a graça ou a bênção de estarem desfrutando do ensino de Paulo ou desfrutando do ensino de Apolo. Não, era como se eles usassem o ensino de Paulo ou o ensino de Apolo como uma espécie de diploma, uma espécie de medalha, uma espécie de distinção para dizer que eles eram pessoas acima dos outros. E é engraçado como a gente vive fazendo isso. Algumas pessoas usam a carreira como sendo uma maneira de dizerem que são mais do que os outros. Não, porque eu sou médico, ou porque eu sou arquiteto, ou porque eu sou professor, ou porque eu tenho um diploma tal ou tal. Ou então eles pegam e digam assim: não, mas eu também, porque aquela menina ali gosta de mim, eu consegui conquistar. Ou então eles dizem assim: não, mas aquele rapaz que é cheio do dinheiro, ele está gostando de mim, agora eu tenho uma vida boa. Nós fazemos isso, meus irmãos. Nós deturpamos coisas que são boas e que deveriam ser uma bênção para nós e para os outros e transformamos isso em algo ruim. Algo que deveria ser para a vida acaba sendo um instrumento de morte. Algo que deveria ser saudável acaba sendo o inverso. Qual é a causa disso? A causa disso é o nosso orgulho. É engraçado perceber que o orgulho, para muitas sociedades, ele era a raiz de todos os males. Numa sociedade antiga, baseada em orgulho e baseada em reputação, o orgulho era a causa principal dos males. Se você era uma pessoa que fazia alguma coisa errada, o seu problema é que você é uma pessoa rebelde e orgulhosa. E porque você não sabe se sujeitar à autoridade, é que você acaba cometendo crimes ou fazendo coisas erradas. Qual é o papel de um pai quando tem um filho rebelde? Colocar ele na linha. Botar ele para aprender o que é a autoridade. O que é interessante é que na nossa sociedade, em certos setores da nossa sociedade, a gente não pensa bem assim. Muitos de nós, pelo menos uma ala mais liberal da nossa sociedade, pensa: se aquela pessoa cometeu algum erro é porque ela não teve as mesmas oportunidades que eu. É uma vítima da sociedade. Não, ela não pôde ter todas as oportunidades que eu ou você tivemos. Isso é verdade, existem as duas coisas no mundo. Mas o fato é que a Bíblia diz com todas as letras que o homem, ou a natureza humana, é uma natureza rebelde. Ela está em rebeldia contra Deus.
E porque ela é orgulhosa, é rebelde, ela não quer admitir os seus erros, ela foge de Deus. E quando ela é confrontada com os seus erros ou com os seus delitos, ela prefere colocar poeira para debaixo do tapete e fingir que não é com ela. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, porque esse texto que nós acabamos de ler, ela revela 3 coisas que são importantes e que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. A primeira é a condição natural do ego humano. A segunda é a transformação que o Evangelho promove ao ego humano. E a terceira é como nós podemos obter essa transformação. Pois a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a condição natural do ego. Quem eu e você somos de verdade quando ninguém está olhando. Quem nós realmente somos quando a gente não precisa usar máscaras. Quando a gente está de fato diante do Deus Altíssimo, de quem a gente não pode se esconder. Notem vocês que Paulo, profundamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, usa uma palavra que é pouco comum para denotar orgulho. Ele não usa a palavra grega hubris, que é a comum, mas ele usa uma segunda palavra muito incomum, que é physio, que é literalmente inflados. Essa palavra é tão incomum que aparece na Bíblia poucas vezes. Ela é usada por Paulo 6 vezes em 1 Coríntios, ela aparece 2 vezes em Colossenses e mais nenhuma vez na Bíblia. É uma palavra particular do apóstolo Paulo que significa estar inflado, é se achar, é estar tão cheio de ar que está prestes a estourar. A imagem que o apóstolo Paulo usa aqui, ela é profunda porque evoca algumas coisas que são comuns a todos nós. Numa sociedade antiga, as pessoas acreditavam que o centro das emoções humanas não estava no cérebro, mas estava em lugares mais baixos, nos nossos ventres. E quando os ventres estavam inchados, eles denotavam alguma coisa que era incômodo. Então o apóstolo Paulo começa a dizer para mim e para você que existem 4 condições naturais do ego humano quando ele está inflado. A primeira é que ele é vazio, a segunda é que esse estado de inflaço é que é doloroso, a terceira é que é ocupado e a quarta é frágil. O que significa que nós estamos com o nosso ego inflado? Significa que ele está inflado e está vazio. Significa que não tem nada lá. Significa que não está preenchido de algo sólido ou está cheio de ar. Soren Kierkegaard, escrevendo no seu livro Desespero Humano, diz que para a gente dar sentido à existência humana, a gente vive preenchendo a nossa existência de coisas ou de coisas que deveriam ocupar o espaço de Deus. A gente faz de tudo para colocar alguma coisa para preencher o espaço de Deus. Eu vejo, e é muito comum, eu vejo pessoas, por exemplo, meninas que são solteiras e já vão chegando numa determinada idade e começam a dizer assim: enquanto eu não casar, eu não vou ser feliz ou não vou ter uma vida plena. Então eu tenho que casar, eu tenho que encontrar meu príncipe encantado. E quando eu encontrar meu príncipe encantado, ele vai ser o meu salvador. E quando eu encontrar o meu salvador, eu finalmente vou ser feliz. Vocês já viram gente assim? No caso de homens, é muito comum, dinheiro. Enquanto eu não tiver dinheiro, eu não vou ser uma pessoa satisfeita, porque só quando eu tiver dinheiro, as pessoas vão parar de olhar para mim de baixo para cima e vão começar a olhar para mim como um igual. Aí eu vou me sentir uma pessoa plena e satisfeita. Mas enquanto eu não conseguir atingir um determinado status social, eu não vou ser feliz. O problema de você colocar essas coisas no lugar de Deus é que você coloca um rapaz como seu príncipe encantado, salvador do seu universo, e ele obviamente não vai conseguir preencher todos os anseios do seu coração. Porque não existe o príncipe encantado. Porque não existem homens perfeitos. E colocar essa obrigação sobre um homem é pesado demais.
E você acaba se frustrando e acaba se sentindo cada vez mais incomodada com isso. É como se você tivesse um vazio dentro de você que não consegue ser preenchido. Ou então com dinheiro. É engraçado porque as pessoas, cada vez que ganham mais dinheiro, nunca estão satisfeitos com todo o dinheiro que têm, e aí precisam de mais dinheiro, e aí precisam de mais dinheiro, e aí precisam de mais status, e parece que aquilo simplesmente não satisfaz. Ou drogas de aluguel, ou prazeres efêmeros, e passam uma vida em que nunca estão completamente satisfeitos. Não há um sentido de gratidão, de gratitude, no sentido de que elas não conseguiram preencher o seu vazio existencial. Por quê? Porque qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus é menor do que Deus. Deus é a única coisa que pode preencher os anseios da sua alma. E a partir daí começam a aparecer consequências. Se você sente no seu coração que você está no sentimento de vazio existencial, provavelmente é porque você ainda não preencheu esse vazio com Deus. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala para mim e para você é que esse estado de um ego inflado, ele é doloroso. E a imagem é exatamente essa que eu e você estamos acostumados. Só Luftal resolve. Quer dizer, você está inflado e é doloroso. Se encosta em você, dói. E, bom, quem já sentiu isso sabe muito bem o que significa. E pensem bem comigo. Alguém aqui já teve dor de dente? Você já percebeu que você só se dá conta de que você tem aquele dente quando aquele dente começa a doer? Já percebeu isso? Você já percebeu que quando você só se dá conta que você tem um dedão quando você tem uma unha encravada? Antes disso, você não se dá conta disso? Você começa a andar e começa a te incomodar, e aí você percebe que você tem um dedão. Tem gente que só percebe que tem cabeça quando ela começa a doer, né? Gente, eu sei, algumas pessoas que fazem curso comigo, não é nada pessoal. Mas não é assim. Você já percebeu que existem coisas, existem momentos da vida da gente que a gente só se percebe que tem alguma coisa errada quando essa coisa errada começa a apitar? O seu ego só sente dor de fato justamente porque tem alguma coisa errada com ele. É porque ele está inflado. Se não passa um dia da sua vida sem que você se sinta ignorado, sem que você se sinta ofendido, diminuído, é que provavelmente esse é o estado do seu ego. Ele está inflado. Seu ego não está feliz. Tem alguma coisa errada com ele. E ele está avisando para você, como uma unha encravada, como um dente cariado, que tem alguma coisa errada com ele. Isso é consequência de um espírito que é inflado e autocentrado. Uma terceira característica de um ego inflado é que ele é ocupado. É um espírito orgulhoso tentando preencher o espaço vazio, ele é muito ocupado. E nós, que somos pessoas que, quando estamos nesse estado de um ego inflado, nós vivemos nos ocupando de duas coisas essencialmente. E a primeira coisa é se comparando, e a segunda coisa é tentando contar vantagem para tentar diminuir esse sentimento que a gente tem de se sentir inferior aos outros. Veja o que o apóstolo Paulo escreve no texto bíblico que nós acabamos de ver. Ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Veja, o apóstolo Paulo não poderia simplesmente dizer ninguém se orgulhe, ponto? Não seria mais natural? Mas não. Parece que o apóstolo Paulo tem um entendimento profundo do que seja orgulho. Orgulho só existe ou só funciona quando a gente se compara com alguém. Orgulho só faz sentido quando eu me olho com outra pessoa e eu digo assim, ou eu sou superior a ela, ou eu sou inferior a ela. E eu fico me comparando o tempo todo para saber em que ponto da escala eu devo estar. Se todos fossem bonitos igualmente, não seria bom. Se todos fossem ricos igualmente, eu não ficaria satisfeito. Então eu tenho que lutar para estar acima dos outros, para eu conseguir me sentir bem comigo mesmo.
É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para mim e para você. Aliás, ele não está falando nada de novo. C.S. Lewis, o mesmo que escreveu as Crônicas de Nárnia, escreve um livro que eu sempre recomendo para quem está começando a fé cristã, que se chama O Cristianismo Puro e Simples. E ele escreve o seguinte, sobre o ego competitivo no seu capítulo sobre orgulho. É que o orgulho não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais do que a pessoa do lado. Dizemos que a pessoa é orgulhosa de estar rica, ou de ser esperta, ou de ser bonita, mas elas não estão orgulhosas porque elas estão ricas ou porque elas são espertas. Elas são orgulhosas de serem mais ricas, ou mais espertas, ou mais bonitas do que os outros. Próximos de alguém mais bonito do que elas, ou mais inteligente do que elas, ou mais bem-sucedidas do que elas perdem o contentamento do que elas são. Conclusão, meus irmãos, nós estamos ocupados o tempo todo e apenas por interesses. E a gente vive fazendo isso. A gente não faz dieta para ter uma saúde melhor, mas para a gente ter uma aparência melhor, para que as pessoas notem mais a gente. Nós nem sempre escolhemos uma carreira pelo bem que nós podemos exercer para a humanidade com os dons, mas pelo que essa carreira pode pagar para a gente. Nem sempre a gente empreende porque quer fazer um mundo melhor e dar um novo produto para o mundo. Não, o que a gente quer é ganhar dinheiro para si. Para quê? Para que a gente possa se comparar aos outros e se sentir melhor do que os outros. Isso é consequência de um ego inflado. E uma outra coisa é que o ego, o estado natural do ego é que ele é frágil. E é como uma bexiga que você assopra e enche mais, e aí o que você faz? Você tem que segurar. Porque se você se distrair um pouquinho, o ar que está lá dentro vai embora. E você passa a maior parte do tempo segurando aquele ar ali, porque é uma situação frágil. E você tem que segurar o ar que está lá dentro. É a condição de um ego inflado. É porque não há algo sólido. É só ar. Então, no fundo, o complexo de superioridade e de inferioridade passam a ser exatamente duas faces de uma mesma moeda. Complexo de inferioridade era um ego que estava inflado e que esvaziou. E de superioridade é alguém que está se esforçando para manter o ar lá dentro, mas no fundo, ele sabe que se aquele ar for embora, ele vai ficar vazio. Madonna deu uma entrevista para a revista Vogue há alguns anos atrás. Quem não sabe quem é Madonna, não é da minha geração, ela é tipo a Beyoncé da minha época, tá? Ou a Katy Perry. Não sei se vocês já ouviram falar em Madonna, mas foi muito famosa há uns anos atrás. E ela deu uma entrevista e ela disse o seguinte, veja que coisa interessante que Madonna escreveu na revista Vogue. Eu tenho uma vontade de ferro, e toda a minha determinação sempre foi vencer um horrível sentimento de inadequação. Eu estou sempre lutando com esse sentimento, eu comprimo esse sentimento e me descubro um ser humano especial. Daí eu vou para outro estágio, onde eu me acho medíocre e sem graça. Aí eu acho um jeito de sair desse estágio, de novo e de novo. O que dirige a minha vida é fugir desse medo horrível de ser medíocre. E isso está sempre me empurrando, porque mesmo que eu já tenha me tornado alguém, eu ainda me lembro que preciso provar que eu sou alguém. Meu esforço nunca acabou e provavelmente nunca vai acabar. Vocês perceberam? Ela tem que viver se checando para ver o que pensam dela. Ela nunca está completamente satisfeita. E quando ela acha que ela é alguém, ela tem medo de deixar de ser alguém. Então ela tem que viver a vida toda lutando para que alguém diga para ela, ou que as pessoas digam para ela, que ela é alguém. Talvez você diga, nossa, que mulher neurótica. Não. Ela é só alguém realista. Ela tem profundo conhecimento, autoconhecimento de quem ela é. Ela sabe que ela está vazia, inflada, dolorida, ocupada
e o que ela tem dentro dela não é capaz de satisfazer os anseios da sua alma. Pois é exatamente isso que está acontecendo com os coríntios aqui. Eles estão inflados, orgulhosos por conhecer Paulo, mas eles não conseguem desfrutar do fato de que conhecem Paulo. Eles não estão felizes ou são edificados por conhecer Apolo. Eles não estão felizes ou edificados porque eles pertencem a Jesus. Não, eles têm que usar o conhecimento que eles têm de Paulo, o conhecimento que eles têm de Apolo, como se aquilo desse a eles uma super distinção, além do fato de que eles já têm tudo e que não lhes falta absolutamente nada, porque o que eles precisavam ter já foi dado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus. E essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho muda esse estado de um ego inflado para algo completamente diferente. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, a visão transformada do eu. Se nós olharmos para o capítulo 4, os versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo inicia dizendo sobre a sua missão e o seu ministério. E diz que para exercer a sua missão, o seu ministério, isso requer fidelidade. Mas no versículo 3 e 4 ele fala alguma coisa que é interessante. Ele diz: eu não ligo para o que as pessoas pensam de mim. Se você olhar na sua Bíblia, ele diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Veja que a autoestima de Paulo não está ligada ao que pensam dele. E veja, nada de novo. Porque se você for pegar um livro de autoajuda por aí nas livrarias, você vai ver que é mais ou menos a mesma coisa que dizem para você. O que eles dizem? Não vivam pelos padrões dos outros. Isso é um grande peso. Viver de acordo com as expectativas dos seus pais, que querem jogar as frustrações deles em cima de vocês, quer dizer que porque ele não conseguiu ser médico, você tem que conseguir ser médico? Ou porque ele não conseguiu ser jogador de futebol, você tem que ser jogador de futebol? Não vivam assim. Não vivam numa sociedade de acordo com os padrões deles, porque não existe sociedade perfeita. Não vivam de acordo com os padrões do seu marido ou do seu namorado. Isso é uma grande balela. Descubra quem você quer ser, vá atrás dos seus sonhos e viva a vida como você quer. Não é assim que a gente tem aprendido por aí? Isso é autoestima. Realmente, o apóstolo Paulo não pergunta aos outros como viver a vida dele. Pouco me importa a opinião que vocês têm e não me importa ser julgado pelo mundo. Até aí, nada demais. Mas o apóstolo Paulo também não diz que vive segundo seus próprios padrões. De fato, ele continua: nem mesmo eu me julgo. E eu acho que aqui Paulo começa a falar alguma coisa um pouco diferente do que talvez o mundo diga, ou que a gente vê por aí. Porque veja, o que ele começa a dizer é algo diferente. Ele parece que está se olhando no espelho e quando ele olha para si mesmo, ele vê uma pessoa que não é capaz de viver de acordo com os seus padrões. Ele não é perfeito. Na verdade, em Romanos 7, ele diz com todas as letras: ah, desgraçado homem que sou, porque o bem que eu gostaria de fazer, esse não pratico, mas o mal que eu abomino, esse faço. Ele sabe, tem plena consciência de que ele não é perfeito e ele não consegue viver de acordo com os seus padrões. De fato, então, devemos viver baixando os nossos autopadrões? Enfiar o pé na jaca e viver a vida como a gente bem entende? Já que não existe gente boa no mundo, então vamos viver a vida como se nada fosse bom, ou se a gente pudesse viver de qualquer maneira. É isso que o apóstolo Paulo ensina? Também não. Ele não é cínico. Ele é um realista otimista. Ele tem plena convicção de que ele não é perfeito, mas ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Veja que homem diferente é o apóstolo Paulo. E vamos olhar para a personalidade do apóstolo Paulo e perceber que ele realmente é sui generis e completamente diferente do que a gente está acostumado. Ele talvez tenha sido um dos homens mais influentes na história da humanidade. Ele é com certeza uma das 6 pessoas que mais influenciaram o pensamento judaico-cristão ocidental, a nossa sociedade moderna. Não há dúvida quanto a isso. Mas apesar disso,
escrevendo a Tito, ele diz que ele é o maior dos pecadores. Veja que coisa interessante, não é isso? Ele de fato diz que é o maior dos pecadores. Por quê? Porque ele sabe que tem sangue de gente inocente na mão dele, porque ele foi responsável por presidir o julgamento de Estevão. Ele sabe disso. Mas o que é mais impressionante é que, apesar dele ter sangue inocente nas suas mãos e ser uma pessoa profundamente influente, ele nem escamoteia quem ele é, ele nem esconde quem ele é, e nem por isso ele não deixa de saber que ele é uma pessoa que tem valor. Para dizer a verdade, ele fala uma coisa que é bastante interessante. Ele começa a dizer que ele não se julga, ele não julga a si mesmo. Como é que o apóstolo Paulo consegue ser assim? Como ele consegue ser uma pessoa que tem tanta confiança em si mesmo? Veja, os pecados dele não o paralisam. Ele sabe que, olhando para si mesmo, ele é uma pessoa que está longe dos padrões determinados tanto por Deus ou pelo mundo, mas ainda assim ele consegue ser alguém que acredita que tem valor. Me parece que Paulo preencheu o seu ego. Ele está preenchendo o seu ego com algo que é sólido. Se você vira para uma pessoa como Hitler e diz assim: você é culpado? É provável que você ouça uma resposta do tipo: eu? Claro que não, o que eu fiz foi pelo bem da humanidade. E o que o apóstolo Paulo diz no texto bíblico? A minha consciência não me julga, nem tampouco eu me considero culpado. Como é que ele consegue isso? Como é que ele consegue? Eu me considero inocente. Como ele consegue estar nesse estado em que ele sabe que ele é culpado e, ao mesmo tempo, ele não se julga? Porque o seu ego está preenchido por algo sólido. O ego dele não chama a atenção dele para si mesmo, mas está apontado para alguma outra coisa. O ego dele não o julga ou não baliza pelo que ele fez ou deixou de fazer. A identidade do apóstolo Paulo está em outro lugar. Em outras palavras, ele desenvolveu uma humildade centrada no Evangelho. E aqui é uma coisa importante que eu e você precisamos entender. É a humildade que o Evangelho de Cristo Jesus nos dá. C.S. Lewis, também nesse livro O Cristianismo Puro e Simples, diz para mim o seguinte: a gente nunca vai se despedir de alguém que é realmente humilde pensando que ele era humilde. Uma pessoa realmente humilde nunca diria também que não é ninguém. Porque uma pessoa que diz que não é ninguém é uma pessoa autocentrada, que se preocupa muito com o que os outros pensam dela ou o que ela pensa de si mesma. Quando nos encontramos com uma pessoa verdadeiramente humilde, vamos descobrir que essa pessoa parecia estar totalmente interessada em nós. E quando a gente para pensar numa pessoa verdadeira humilde, a gente vai encontrar o nosso Senhor Jesus. Quando Jesus encontra uma mulher na beira do poço, ele está preocupado com a mulher na beira do poço. Quando ele encontra com qualquer outra pessoa, ele está preocupado com aquela pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa verdadeiramente humilde. Ele não se preocupa com o que o mundo pensa dele, porque ele tem exata noção de quem ele é. Ele está livre de si mesmo, livre do seu ego. É um homem completamente livre do peso do que pensam dele ou que ele pensa de si mesmo. Humildade não é baixa autoestima, não é alta autoestima. Essas coisas simplesmente não existem quando o ego está preenchido de algo sólido. Então, meus irmãos, como é que eu consigo isso? Ser livre como Paulo. É isso que você quer? Você quer ser livre do peso de satisfazer a si mesmo? Você quer ser livre do peso de satisfazer aos outros ou as obrigações? Você quer ser livre do medo de não se sentir valorizado, ser livre da dor de querer aceitação? Então você, como eu, como todos nós,
a gente tem que ir onde Paulo foi. O que vem o terceiro ponto dessa mensagem. Como conseguir essa visão transformada do eu? E o apóstolo Paulo começa a ensinar quando ele diz: minha consciência não me acusa, nem por isso me acho inocente. Vocês já imaginaram a gente estar diante de um juiz e ele vira para você, um juiz bom, justo, correto, e ele diz: como é que você se declara diante dos seus erros e delitos? E você responde para ele: culpado. Então você não tem escapatória. E eu viro para o meu juiz e digo: eu já ganhei uma escapatória. E a minha escapatória é que o Senhor Jesus, Ele pagou o meu castigo. Veja, o veredito já foi dado. Ele não está mais, nem Paulo, nem eu e nem ninguém que está em Cristo está num tribunal. Nós não somos mais julgados pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Veja o que o apóstolo Paulo diz: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, porque quem me julga é o Senhor. E a única coisa que importa é a opinião que Jesus tem de Paulo. No Evangelho, o veredito já foi dado antes da performance. Antes de ontem, lá no treino de jiu-jitsu, aí um rapaz falou assim: não, porque todas as religiões são iguais, porque todas elas pregam o bem. Mas veja que o cristianismo não prega o bem. O cristianismo pega uma coisa muito diferente, porque veja, no budismo a sua performance determina o seu julgamento. No catolicismo a sua performance dita a sua salvação. Veja, no islamismo a sua performance dita a sua salvação. Veja, em vários setores que se dizem evangélicos também, o que você faz determina a sua salvação. Porque se você não se apegar, quando Jesus voltar, você dança. Não tem gente falando isso? Está errado isso, é mentira. No cristianismo, o que Jesus fez determina a sua salvação. No cristianismo, o veredito já foi dado antes de você entrar em campo. No cristianismo, o que você faz ou deixa de fazer não importa. Ah, então comamos e bebamos porque amanhã morreremos, então é isso? Eu posso viver da maneira que eu bem entender? Não. Por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Porque quem está em Cristo não vive mais para si, mas vive para a glória do nosso Senhor Jesus. Porque quem está em Cristo tem uma visão e uma mente transformada, ela quer viver para Jesus, ela não se importa com o que o mundo diz dela, ela não se importa com o que a igreja diz dela, ela não se importa com o que o pastor diz dela, ela não se importa com o que seus colegas dizem dela. A única coisa que importa é que elas vivem para a glória de Cristo Jesus, e elas não se importam mais com a opinião que o mundo tem delas, e nem a opinião que elas têm delas mesmas. Elas foram transformadas por Cristo Jesus. Meu passado não me define, meu futuro não me define, mas o amor que Cristo tem por mim definiu quem eu sou na cruz do Calvário. Portanto, eu fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo-a na fé no unigênito Filho de Deus, que me amou e me salvou e me resgatou das trevas para a luz, e agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e a vida não tem mais sentido a não ser que eu viva para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então Deus me aceita. E Deus não me aceita pela minha performance, mas Ele me aceita pelo seu infinito amor.
Deus é fiel não significa que se eu fizer as coisas de um determinado jeito, Deus vai me honrar. Nunca foi e jamais será. Deus é fiel por amor ao nome dele, porque ele se entregou na cruz do Calvário e ele disse: eu te amo, não importa o que você faça. E eu te aceito, apesar de você ser quem você é. E é pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, é que eu sou aceito por ele. Quando isso acontece, eu sou aceito como filho de Deus, eu me esvazio do meu orgulho, porque eu sei que eu não recebi por merecer, mas eu recebi sem merecer, e o nome disso é o que nós chamamos de graça. Graça imerecida foi o que o Senhor Jesus derramou na cruz do Calvário por mim e por você. Eu me arrependo dos meus pecados e aceito Jesus como meu Salvador. O veredito influencia as minhas ações porque eu me sinto amado e aceito por Deus. Eu não tenho que conquistar o amor de Deus, porque ele me foi dado. Graça imerecida. Eu não faço nada para ser aceito. Ele me amou, apesar de eu ser quem eu sou. Isso tem algumas aplicações para mim e para você, meus irmãos. Uma aplicação é que uma pessoa que é livre do seu ego inflado não se magoa quando é criticada. Ela não fica arrasada, ela não perde o sono, porque ela está colocando, porque se isso acontecesse, ela estaria colocando valor demais na opinião dos outros. Ela também não responde com desdém do tipo assim: a sua opinião não me importa. Ela não diz: você paga as minhas contas? Não. Uma pessoa que não tem o ego inflado, ela não tem orgulho de não admitir os seus erros. Mas quem realmente se esqueceu de si, a crítica é uma oportunidade para mudar, para abrir o coração para a mudança, porque você tem um coração livre, e um coração livre de si mesmo e do seu ego inflado, porque no centro do seu coração está Deus, e Deus é sólido, e Deus preenche os anseios da sua alma. Isso tem efeitos profundos no casamento, porque agora eu posso perdoar o meu cônjuge e aceitá-lo como ele é. No meu namoro, eu consagro todo o meu namoro a Deus. E eu vivo para amar o meu namorado, a minha esposa, assim como Cristo me amou. Isso tem consequências no meu trabalho, porque eu não vivo mais para tirar do meu trabalho o meu status social, o meu sentido de importância ou de propósito na minha vida, que a minha vida é alegrar a Deus. Então eu vivo para a glória de Deus, e o que eu faço é para que Deus seja engrandecido e eu não. Eu estou livre, completamente livre do meu ego, do peso da escravidão do meu ego, livre do meu pecado, para que eu possa viver para a glória de Deus. Outra aplicação importante é que talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez. Existem pessoas que frequentam igrejas ditas evangélicas há anos e nunca ouviram falar de que não é a sua performance, mas é o que Jesus Cristo está te dando, a liberdade de não precisar mais colocar sobre si a responsabilidade da sua salvação, mas colocar a sua confiança em Jesus, e que Ele fez tudo, e que você pode se aproximar de Deus, aproximar-se dEle, do seu trono de graça, apesar dos seus erros, dos seus defeitos, das suas falhas, dos seus muitos defeitos. Ele vai te aceitar, não importa o estado em que você estiver. Basta arrepender-se dos seus pecados e dizer: eis-me aqui, Senhor, lava o meu coração, entra na minha vida, eu sou teu. Eu sei que o sacrifício de Jesus é suficiente. Não há reencarnação, não há karma, não há autoevolução, não há nada disso. Há simplesmente o meu desejo de entregar a minha vida a Cristo e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou teu, minha vida é tua, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do unigênito Filho
de Deus. Um outro apelo que eu faço para você nessa noite é que talvez você já tenha entendido, mas as ondas do mar da vida te tragaram e você se esqueceu disso. E uma das coisas que o apóstolo Paulo diz é que temos sacado graça sobre graça. Não importa quantas vezes eu já me esqueci disso, eu já me desviei dessa palavra e já fui para caminhos que eu não deveria ter ido, o Espírito Santo de Deus me faz entender que todas as vezes que eu quiser eu posso retornar. Deus está de braços abertos para mim. Ele perdoa os meus pecados, Ele lavou sobre si todas as minhas transgressões, levou sobre si todas as minhas transgressões, me lavou com o sangue do Cordeiro, e agora eu posso me aproximar de Deus, sem medo, porque Ele não vai me rejeitar. Davi disse: pequei contra ti e contra ti somente. Ele disse: um coração quebrantado e contrito, nosso Senhor Deus não rejeita. Mas um coração orgulhoso não pode aceitar o amor de Deus. Como está o seu coração nessa noite? Você é um coração quebrantado, disposto a receber o amor de Deus? Ou você é um coração altivo, que não pode receber o amor e o perdão de Deus? Quem é você nessa noite? Há um hino antigo que a gente canta, e quem souber me ajuda, que diz assim: manso e suave. Quem sabe? Manso e suave, Jesus convidando, chamando a ti e a mim. Oh, não desprezas mercê que está dando, chamando a ti e a mim. Vem já, vem já, manso e suave, vem já. Até eu esqueci. Manso e suave, Jesus convidando, chamando a ti e a mim. Eu sei que Deus me chamou, e eu sei que Deus está chamando você nessa noite. Não seja um coração orgulhoso ao chamado de Jesus nessa noite. Você não quer entregar a sua vida a Cristo? Aceitar Jesus como seu Salvador nessa noite? Eu queria convidar você nessa noite a não se sentir constrangido, mas quebrantado. Vem até aqui. Eu quero orar por você nessa noite.